Boa tarde, meus irmãos de caminhada. Bem-vindos a mais uma quinta-feira, dia de Evangelho no Lar. Aos amigos que estão praticando pela primeira vez, pedimos que sigam umas regrinhas básicas. Escolherem um dia da semana e horário exatos, colocando água para fluidificar, preparar o ambiente para que a falange de espíritos amigos se acheguem a esse lar. Caso este irmão não more sozinho, se possível, os outros integrantes participem deste momento de prece. Façam uma prece inicial, logo após abra o Evangelho ao acaso, leiam uma passagem e depois comentem sobre o assunto. Em seguida, façam a prece de encerramento e bebam a água que foi fluidificada, recebendo toda a medicação necessária a cada um. Então, amigos queridos, espíritos de luz que estão aqui neste momento nos intuindo, pedimos que nos harmonizem, que fiquem aqui e mantendo este lar, nos dando todo esse aporte necessário, nos auxiliando na condução do nosso Evangelho. Então, abrindo o Evangelho ao acaso, caiu no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita, item 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves postos diante de seus passos. Por que essa porta tão estreita que só a muitos poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Então só se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, meus irmãos, o que podemos entender por esta passagem? Que tudo que acontece conosco na Terra, que às vezes
nós achamos que é ruim, que nos faz mal, que somos prejudicados, que muitas vezes até nos achamos abandonados pelo Pai. Não é culpa do Pai. Sim as nossas escolhas, conforme como nós caminhamos, como seguimos a essa caminhada de percalços, de escolhas, às vezes más escolhas, aí é que não a gente pague, mas a gente responde por elas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, muitas das vezes que achamos que Deus está contra nós, que nós estamos sozinhos, muitas das vezes não estamos sendo carregados, iluminados, sendo sempre aquele filho que o Pai está sempre a postos para nos estender a mão, nos ajudar. Só que muitas vezes essas escolhas nos levam ao sofrimento, nos levam à dor, nos levam às tristezas diárias, às dores da alma. Muitas vezes não identificamos aqueles dias que estamos tão tristes, chateados, até meio depressivos, por causa dos nossos pensamentos, por causa das nossas escolhas, por causa de muitas vezes más atitudes que tomamos. Às vezes uma palavra maldita, uma ação mal feita, às vezes uma má escolha que nos leva a esse caminho de desespero, de tristeza, de desânimo, porque afinal de contas a nossa Terra ainda está em transformação, nosso planeta ainda é de provas e expiações. Então, como muitos mentores, como Chico Xavier, nos dizia que dentro de nós, seres humanos, ainda existe o mal. Existe o mal e existe o bem. E aí que está o verdadeiro sentido de sabermos fazer essas escolhas. Se escolhemos o caminho do bem ou o do mal. Conforme essas escolhas, será lá na frente as consequências, né? Ou os méritos. Por isso, então, que devemos, antes de fazer, de pensar ou de cometer alguma atitude, alguma má atitude, ou de falar alguma palavra com raiva, com rancor, que vá magoar, ofender o outro, nos coloquemos no lugar desses irmãos. Se fosse conosco, se gostaríamos de receber, às vezes, esses xingamentos, essas más palavras, essas atitudes, se gostaríamos de receber, nos colocando no lugar do outro, tendo a empatia, nós saberemos com certeza o que é bom e o que é ruim para nós. Então, irmãos queridos, façamos da nossa caminhada mais leve, uma caminhada de luz, de paz e de amor. Antes de ofender, antes de brigar, antes de fazer coisas que a nossa consciência depois nos colocará à prova, pensemos antes. Pensemos bastante se gostaríamos que se fizessem isso conosco. Afinal de contas, somos todos irmãos, estamos todos aqui
na mesma caminhada, lutando para cumprir com a nossa reencarnação, cumprir com a nossa evolução, todos nessa caminhada de evolução. Então, mais uma vez, agradecemos, amigos queridos, por este momento de prece, este momento de elevação, este momento que nos conectamos ao alto, pedindo força, coragem, muita luz, muita paz. Pedimos, Senhor, que fique aqui conosco, esses amigos que fiquem aqui nos protegendo, nos dando essa luz, que fique em cada cantinho do nosso lar, imantando a nossa casa, nos dando essa proteção, harmonizando o nosso lar. Que a nossa caminhada durante essa semana seja de muita paz, de muita luz, de muitas alegrias e de muito amor entre todos que convivem neste lar. Que assim seja.